Manuel Alegre. Olá, bom dia, Manuel Alegre. Bom dia, olha, quero dar a notícia de que o júri, por unanimidade, decidiu atribuir o Prémio Alegre este ano, por unanimidade, ao seu livro A Sombra das Árvores do Inverno. Eu gostava muito de entregar à Carla, pode ser? Sem mais demoras, deixo convosco a premiada do Prémio Leia 2025, Carla Paz. Boa tarde. É um privilégio estar aqui hoje a festejar este prémio que incentiva a criação literária. Começo por agradecer à Leia, que o promove há 18 anos e que com isso cria oportunidades importantes para muitos de nós, autores. Agradeço aos membros do júri que decidiram, por unanimidade, entregar o Prémio Leia 2025 a este livro que nos reúne aqui hoje. A Sombra das Árvores no Inverno. Sem eles e sem a generosidade de uma leitura inteira, talvez este livro nunca chegasse a ver a luz do dia. É especial ao Dr. Manel Alegre, presidente do júri, que no dia 19 de novembro teve a paciência de me repetir ao telefone palavras como: "Vamos lá, respire, que isto é mesmo verdade." Enquanto eu, sozinha, em casa, de pijama, olhava para o meu gato e fazia um esforço brutal para reter as lágrimas causadas pelo impacto da notícia. Agradeço igualmente ao professor José Catarino, que acreditou muito nesta obra, como em todas as outras que escrevi, aliás. Nunca falhou os vereditos. Foi ele que me fez acreditar também. Agradeço ainda à Maria do Rosário Pedreira e à sua famosa caneta vermelha, por tudo o que me ensinaram enquanto trabalhávamos o livro. À Madalena, por todo o rigor e dedicação, e a todas as equipas da Leia, que nas suas mais diversas áreas se mobilizaram para que este evento fosse aquilo que a literatura deve ser, um ponto de encontro entre as pessoas. Agradeço ao João Pinto Coelho, que aceitou prontamente vir falar desta obra, e com isso me deu a honra de o abraçar verdadeiramente pela primeira vez. Isso conta para mim. Por fim, ao Paulo, travo mestre da minha vida, não sei onde ele anda. E aos miúdos que não estão, mas que são a minha primavera. Sem eles e sem o respeito que manifestam por este meu ofício, nada disto seria possível. Obrigada, família. Que me desculpem ainda todos aqueles que não mencionei e a quem entrego a minha sincera gratidão. Terminados os agradecimentos, e antes de vos falar da obra, preciso de vos falar do meu tio Afonso. O meu tio Afonso morreu aos 32 anos, quando eu tinha apenas 12. Passaram 34 anos e continuo a achar que foi a pessoa mais pura que conheci até hoje. Na aldeia onde eu nasci, chamavam-lhe o atrasadinho. Tinha duas paixões na vida. Uma delas eram os livros. Era a única pessoa da família que tinha livros. Se o meu tio aqui estivesse, sentado no meio de vós, já se teria levantado, com os seus olhos azuis de mar e o sorriso aberto, para vos dizer, um a um, que eu era a Carlita, a sua sobrinha, a menina de 6 anos com quem partilhava as histórias dos livros. Se o meu tio Afonso aqui estivesse, podem estar certos de que já vos teria dito, como me disse tantas vezes: Carlita, dentro dos livros corre o sangue do mundo. E o meu tio, aquele atrasadinho como gostavam de lhe chamar, tinha razão. Mas isso eu só o compreendi mais tarde. Em janeiro de 2015, no país onde vivo atualmente, aconteceram coisas muito feias. 2 irmãos, armados de metralhadoras, invadiram a redação de um jornal e mataram 12 pessoas em nome de um Deus. Em novembro desse mesmo ano, outros terroristas, através de atos organizados e coordenados, espalharam a morte numa sala de concertos em Paris, o Bataclan. A palavra terrorismo passou a integrar o nosso vocabulário diário, com a sua conotação imediata de violência e medo. E todos sabemos que o medo é a forma mais eficaz de dominar o ser humano e de manipular as suas convicções. Passa a ser típico o medo de falar, o medo de se exprimir, o medo de agir. Por isso, quando milhares de pessoas, também elas movidas por medos,
começaram sozinhas ou em família uma caminhada sem fim à procura de um lugar onde a violência e o terror fossem memória e não realidade. Indignou-me a nossa incapacidade de compreender o terrorismo na sua definição lexical. Muitas vezes permitimos que o medo normalize o uso de palavras que conduzem à desumanização do outro. Foi o que aconteceu com os milhares de refugiados que atravessaram, nas condições mais adversas, os piores cenários de guerra, à procura de uma mão que os amparasse, que os aceitasse em toda a sua diferença cultural e em toda a sua humanidade. Pessoas que foram, também elas, vítimas de terrorismo, que perderam casa, trabalho, filhos, pais, mães, crenças e toda a sua história. Pessoas que, apesar de tudo, acreditaram que ainda seria possível reconstruir-se em alguma parte do mundo. Eu acreditei com elas. Por isso, não poderia permitir que lhes roubassem a identidade, nem que as suas histórias se apagassem na poeira das pedras. Era preciso voltar a humanizar aquelas pessoas, aquelas crianças que foram lições de vida para muitos de nós, e não as deixar submersas num discurso que só pretende confundir. A única forma que eu tinha de o fazer era dar-lhes um palco, um nome e uma vida através da literatura, porque os livros têm esse poder de resistência contra o esquecimento. E eu não quero que aquelas pessoas sejam esquecidas, porque disse-me o meu tio Afonso que dentro dos livros corria o sangue do mundo. E eu ainda acredito no meu tio, como acredito que a literatura possa ser arte de resgate. Para terminar, e para não vos cansar muito mais, quero agradecer a presença da doutora Matilde Sirgado e da vice-presidente do Instituto de Apoio à Criança e da doutora Anabela Reis, aqui presentes, com quem vou partilhar uma parte deste prémio. Isto porque há muitos anos decidi que se a literatura me permitir alguma coisa, então que seja sempre estender a mão ao outro. Muito obrigada a todos.